Nós estamos chegando perto aqui do encerramento. Eu queria então fazer algumas reflexões finais. A primeira reflexão é uma homenagem ao local em que nós estamos. Esse prédio é chamado Edifício Brasiliana, porque ele abriga a coleção brasiliana do Dr. José Mindlin, Dr. José Guita Mindlin, que nos seus falecimentos, doaram generosamente a talvez principal coleção brasiliana, não é? Para a Universidade de São Paulo, e esse prédio foi construído principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para receber essa coleção. Se vocês olharem aí fora na saída, vocês verão aquilo que o Aguni falou, o professor Aguni mesmo falou, que é possível, apesar de todas as questões, às vezes, vamos dizer assim, de posturas e regras, etc., é possível fazer um ambiente como esse que nós estamos usufruindo, mediante colaboração, governo, empresas, universidade, sociedade, vendo as placas que estão lá fora que permitiram construir essa edificação. Por que eu lembro do Dr. Mindlin? Porque em eventos dessa natureza, se ele tivesse aqui, eu me permito repetir, porque eu vi essa frase dele em um outro contexto, mas bastante semelhante, ao final do dia, ele diria: meus amigos, eu acho que uma conclusão que a gente precisa tirar é que nesse assunto de inovação e gestão pública, nós temos muito a aprender, mas não estamos no primeiro ano. Eu acho que essa é uma conclusão que nós temos que ter. Temos muito que fazer, mas temos já bastante coisa feita. A linguagem dele é uma linguagem assim muito direta, né? Ele era uma combinação fascinante de intelectual, humanista, advogado de formação, ele e a esposa, com o pioneiro de tecnologia, o primeiro centro de tecnologia no Brasil, industrial importante, foi na Metal Leve, na gestão dele. Segunda conclusão que eu tiro aqui de tantas, né, mas assim queria destacar, reiterando um pouco o que foi agora tratado no final, o desafio da implantação. E eu não posso deixar de lembrar um evento que foi realizado no prédio da falecida Fundap, em Pinheiros, onde se trouxe, não me lembro mais nem quem trouxe, mas se trouxe, não foi a Fundap, foi usado aquele auditório, se trouxe um dirigente da Sociedade Japonesa de Engenharia para falar, isso foi há um bocado de tempo, que vocês podem talvez intuir, para falar sobre qualidade, que era o tema na época. Muito bem, estava aparecendo. Então, anos 90, tema caro aqui, a Fundação Vanzolini também. Eu estava lá, e depois na fase de perguntas, alguém da plateia, evidentemente não lembro quem é, fez a segunda pergunta. Olha, o que eu queria entender sobre o Japão é o seguinte: o senhor falou, a gente sabe, que o Japão está na liderança da indústria mundial, indústria automobilística, etc., etc., mediante a combinação, né, de mecânica com eletrônica, mecatrônica, né? E o senhor, isso começou, digamos, a dar um efeito nos anos 80, né? E o senhor fala que isso já começou na época por uma reflexão que o MIT, né, o antigo Ministério de, nem lembro o que é, Indústria, Tecnologia e Comércio, Trade, né, Trade, Comércio japonês, tinha feito, né, nos anos 50 para 60. Então, repetindo a pergunta, o que a gente lê é que no Japão troca governo tão rapidamente como no Brasil. Naquele período tinha havido 2 trocas de primeiro-ministro, um deles por uma questão de transparência econômica, o outro por uma questão de transparência de relações afetivas alternativas. E então, como é que é esse negócio? Troca ministro e como é que vocês conseguem manter uma política por 20 anos? 30 anos? E ele respondeu o seguinte: olha, de fato, essas trocas de governo existem, mas nós temos um estamento de gestores profissionais da administração pública e que são permanentes e que têm
espinha dorsal, têm voz, têm posição, e eles são os que asseguram que essas ideias prosperem e vão para frente. E, claro que há uma contrapartida, que às vezes pode haver também governos que têm novas ideias e o estamento, às vezes, vamos dizer assim, coloca uma série de questões, não aceita qualquer coisa só porque é o novo ocupante da cadeira que está lá. Mas, na sociedade japonesa, nós achamos que entre as duas opções de ter servidores sem expressão e subservientes ao vento que vier de um processo eleitoral ou de um processo de indicação política, e ter servidores de espinha com ideias, capacidade de levá-las adiante, competentes, etc., nós achamos, neste período da evolução do Japão, que isso era mais importante. Eu estou trazendo isto também porque nós temos uma situação, que eu gostaria de registrar publicamente, e que é o seguinte: aqui no Brasil, a figura do chamado servidor público, tecnicamente, é uma figura, vamos dizer assim, na cultura popular não muito valorizada, né? Desde a Maria Candelária, caiu na letra O, até o FUNSA, né? Que é o seu nome carinhoso para funcionário público, né? Que trabalha na repartição, até o Barnabé, enfim, os sinônimos são todos assim, algo dessa natureza. Mas eu queria destacar um termo, né, que eu acho que a gente, talvez em inglês é um termo muito usado, né, que é o civil servant, né, o servidor no seu sentido da sociedade civil, no seu sentido mais forte. E o que eu estou dizendo isso porque nós temos uma pessoa com essas características, espinha dorsal, pensamento claro, fala o que tem que falar, seja qual for a opinião, vamos dizer assim, pré-concebida do governante de plantão, e que depois de 3 a 4 décadas de serviço ao governo do Estado, à sociedade do Estado de São Paulo, estará saindo da atividade no mês de abril. Chama-se Roberto Meisiaguni. Então, eu queria te agradecer, eu acho que em nome de todos nós que te conhecemos, pelos teus serviços, que quem não te conheceu pôde te conhecer agora pela tua fala, ele é como ele fala, e eu acho que merece, então, de nós um aplauso. O que a gente está tentando convencê-lo, acho que vai convencê-lo com esse carinho aí, reforçado agora por vocês, é que ele vai, vamos dizer assim, na lógica das parcerias, ele vai continuar no ecossistema que a Evelyn mostrou, em alguma outra bola. E certamente, Fundação Vanzolini, a FIA que está aí, o Hélio, nossa Fundação Irmã, a FDTE e o... Vai ser disputado e a gente fará um compartilhamento. Aliás, nesse projeto que o Aguni comentou, do SPUC, né, São Paulo United Kingdom, né, Inovação Aberta em Saúde, as duas fundações que estão trabalhando juntas, em parceria, são a Fundação Vanzolini e a FIA. Estamos juntos, parceria. Então, nós também, né, temos que praticar aquilo que nós falamos que temos que fazer. E, finalmente, o último comentário é que, naquilo que foi falado, e só pego uma expressão aqui do final, melhor eficiência do uso do recurso público, da inteligência da sociedade, etc., esses são termos muito caros na engenharia de produção. Foram desenvolvidos, sei lá, mais de 100 anos, né, num contexto totalmente diferente, e ao longo do tempo eles foram evoluindo. Engenharia de produção já não é mais só, evidentemente, graxa e fábrica, né? Falamos em operações, falamos em serviços, que é a parte mais volumosa da sociedade, falamos em gestão pública, educação, saúde, a área que, pessoalmente, a gente tem muito orgulho de liderar, a área de gestão de tecnologias de educação, que foi criada há praticamente quase 18 anos, 17 anos. Então, eu queria, em nome das direções aqui presentes, dizer
que a gente recebe as vossas falas, que estão gravadas, serão disponibilizadas, como um desafio que está sendo trazido para nós, que nós iremos, com o tempo, espero, com a liderança da diretoria e do Conselho, metabolizar e ver de que maneira, com os recursos da engenharia de produção e usando a Fundação Vanzolini e as fundações parceiras, quando for adequado, como veículos, né, de facilitação desse processo, da gestão desse processo, usar, então, essas competências, desenvolver novas competências. Não dá simplesmente para você chegar e aplicar a mesma ferramenta, não é, que funcionou num lado no outro, mas a gente tem feito isso, e na área de educação, particularmente, que a gente acompanha bem, agora mais recentemente na área da saúde, acho que esses ajustes, né, têm funcionado, e é um convite também, então, que eu penso que está sendo feito pelos membros da banca, como diz o Guilherme, né, aqui, para que as fundações aqui presentes, temos 3, né, e a Vanzolini em particular, evidentemente, que é a fundação mais antiga da Universidade de São Paulo, não é a mais antiga do Brasil, mas quase, é a mais antiga em atividade contínua, que a gente, então, receba isto como desafio e toque adiante.